Pessoal, então dando continuidade ao vídeo anterior, né, a gente estava mostrando aqui o cálculo do custo do capital próprio, seguindo aqui o modelo CAPM. Eu pus aqui a fórmula do modelo CAPM, né? Então o custo do capital próprio ele é dado pela taxa livre de risco, que é o rendimento dos títulos do governo americano, mais o beta, que é um parâmetro de risco da empresa que você está analisando em relação ao mercado, vezes o prêmio pelo risco, que é a diferença entre o retorno da Bolsa Americana, retorno médio dos últimos anos, dos últimos 10 ou 5 anos, menos a taxa livre de risco. Então aqui nesse parênteses nós temos aqui o prêmio pelo risco. Como a gente está usando o modelo americano, baseado na realidade americana, para uma empresa brasileira, a gente vai precisar do risco país em pontos e depois a gente desconta a inflação. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós chegamos nesse custo do capital próprio de 9,10, né? E o custo do capital de terceiros era de 15,75. Depois a gente, né, usa os valores, né, do custo do capital anteriormente mostrados, e também nós buscamos aqui a média de capital próprio e a média de capital de terceiros que essa empresa utiliza, né? Então essa média, só para mostrar, a gente, né, buscou aqui da média do patrimônio líquido para o capital próprio, e para o capital de terceiros, já tinha mostrado no vídeo anterior, a gente busca aqui a média dos empréstimos e financiamentos do circulante e somado com a média dos empréstimos e financiamentos do não circulante. Então nós temos esse valor de 2.694 para o capital de terceiros e esse valor de 9.951 para o capital próprio. Aqui eu só calculei a proporção, né, quanto de capital próprio e de terceiros a gente está usando. Na média, 21% de capital de terceiros e 78% de capital próprio, né? Então, os valores de capital de terceiros e de capital próprio médios utilizados são esses, os custos calculados são esses, fazendo a média ponderada que a gente vai chegar num custo de capital dessa empresa, que é também a taxa mínima de atratividade usada para descontar o fluxo de caixa, de 10,52% ao ano. Então, a primeira parte, né, no cálculo do custo do capital é dessa forma. Aí agora nós vamos para uma segunda parte aqui, né, onde a gente vai mostrar a necessidade de investimento em giro. Por que isso? Porque o fluxo de caixa operacional dessa empresa, essa empresa funcionando, vai gerar um valor de caixa, e esse valor de caixa gerado, parte desse dinheiro gerado no caixa da empresa é usado para investir em giro, já que a empresa supostamente está crescendo, para investir em imobilizado e investir em tangível. Então nós precisamos calcular a necessidade de investimento em giro, que é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, para poder saber quanto que essa empresa em média investiria, né, em giro. Para isso, nós precisamos das contas do ativo circulante operacional, que é o caixa e equivalente de caixa, que é basicamente bancos, contas a receber, estoques, tributos a recuperar e outros ativos circulantes. Então nós temos aqui os 3 anos. E agora aqui, cuidado, nós não fazemos a média, a gente faz o crescimento médio né, dentro desses 3 anos. Como é que a gente faz para calcular o crescimento médio de cada uma dessas contas que depois são somadas nesse subtotal aqui, nessa linha que está na cor cinza? Nós fazemos esse cálculo aqui, nós pegamos o valor de 2024, que é o último ano, o ano mais recente, menos o valor de 2022, 2 anos atrás. Como é uma média de crescimento, a gente divide por 2. E aí a gente tem aqui, né, que a empresa, na média, ela teve aí um crescimento de caixa nesses 2 anos na faixa aí de 1.266. E isso vai acontecer para todos os outros itens, né, do ativo circulante operacional. E aí no final aqui a gente faz uma soma desses valores que cresceram, ou no caso aqui decresceram os 2 últimos aqui. Uma observação importante: se você tiver algum item discrepante aqui, você tem que fazer ajuste, né? Porque se você tiver um outlier, que é um ponto fora da curva, é interessante talvez excluir, porque já que nós vamos usar esses valores para projeção do fluxo de caixa, se você projeta um ponto fora da curva, é como se todos os pontos futuros estariam também fora da curva. Então, isso também às vezes, dependendo do tipo de análise que você está fazendo, você precisaria excluir esse outlier, né? Não é o caso aqui desse exercício, desse exemplo aqui.
Mesma coisa a gente faz para o passivo circulante operacional, as obrigações sociais e trabalhistas, fornecedores, obrigações fiscais, outras obrigações e provisões. A gente também faz o cálculo aqui do crescimento médio, pegando o último ano menos o primeiro ano dividido por 2, né, porque nós queremos a média desses 2 anos. Depois somamos todos e temos então a soma aqui do passivo circulante operacional. Então, aplicando esses valores na fórmula da necessidade de investimento em giro, a gente tem aqui um valor de 980. Esse valor de 980 ele será usado, né, na projeção do fluxo de caixa futuro dessa empresa. Vamos dar uma paradinha aqui e nós voltamos para a terceira parte do vídeo, que é a parte que encerra, né, esse cálculo aí do valuation da empresa usando esses parâmetros que nós estamos mostrando. Ok.